Red Bull comenta sobre o desempenho da sua maior rival no GP da sua casa. Hülkenberg fala sobre o detalhe que transformou a Sauber, que por sua vez a equipe Sauber já planeja outra atualização para essa semana. A verdadeira batalha entre as equipes. Ferrari admitindo que passou longe das expectativas, mas argumenta. E o chefe da Mercedes comentando sobre a dificuldade do Hamilton na Ferrari, mas é um comentário técnico bem interessante que vamos analisar sobre isso. E o recado da Pirelli sobre os pneus. Atenção, hein, para o GP desse fim de semana. Bem-vindos ao Na Telemetria, onde você entende o que realmente acontece nas corridas. E esse vídeo faz parte do nosso quadro Notícias Relevantes de segunda a sexta-feira, os fatos mais importantes e relevantes da Fórmula 1, sem rumor, sem especulação, sem achismo. Aqui meu compromisso é com a verdade. Cobertura dinâmica e direta. Estou lançando esse vídeo hoje, terça-feira ao meio-dia, e ainda hoje à noite vai ter outro vídeo, porque essas informações são as mais relevantes do fim de semana e de segunda-feira, pois segunda-feira eu não consegui postar o vídeo das notícias, em virtude de eu ter publicado o nosso documentário sobre a corrida do Bortoleto no GP do Canadá. Um videozão de 47 minutos que tá incrível. Assistam quando tiver tempo, vou deixar no comentário fixado aqui. Esse vídeo faz parte de um quadro que eu vou inaugurar aqui no canal, onde faremos a cobertura detalhada e imersiva das corridas do Bortoleto. Vale a pena assistir. Portanto, vamos lá, deixa o like nesse vídeo, compartilha para os amigos e inscreva-se no canal. Como sabem, nesse fim de semana tem corrida em Red Bull Ring, casa da Red Bull, no circuito de Spielberg, onde quem venceu em 2024 foi a Mercedes, de George Russell, em 23 foi o Verstappen e em 22 foi o Leclerc. Ou seja, neste regulamento, 3 vencedores diferentes no GP da Áustria. Isso é bem interessante. E curiosamente, a McLaren não venceu na Áustria. Isso é interessante. Contudo, mesmo assim, a Red Bull se posicionou dizendo que é a McLaren que vai ter vantagem técnica no circuito. Um circuito não muito grande e muito veloz. Retas longas, 3 zonas de DRS e curvas de média e alta velocidade, o que teoricamente favorece o carro da Red Bull, é o que veremos. O chefe da Red Bull comenta que a fraqueza da equipe são as curvas de média velocidade, e na Áustria tem média velocidade, e por causa disso ele acredita que a McLaren vai ser a mais rápida. Lembrando que na Áustria costuma ser quente, curvas de média e alta velocidade, é o típico ambiente que a McLaren se sobressai, pelo menos é o que ela demonstra ter o domínio dessas características nas corridas anteriores. Mas mesmo com esse pequeno pessimismo do chefe da Red Bull para o GP dessa semana, ele faz um comentário valente sobre a posição dos campeonatos, da equipe e principalmente dos pilotos. McLaren é a primeira colocada com 370 pontos e a Red Bull a quarta com 160, são mais de 200 pontos de diferença. Mas o campeonato não chegou nem na metade ainda. Agora, especificamente em relação aos pilotos, que é o foco da Red Bull, dar mais um campeonato para Max Verstappen, a diferença é menos, em torno de 40 pontos. Esse é o foco da Red Bull. Então, segundo as palavras do chefe da Red Bull, a verdadeira disputa começa agora, que a Red Bull entendeu melhor o seu carro, o comportamento deles neste ano, e já sabe onde e como pode fazer o acerto para o carro ser melhor do que o da McLaren. A exemplo do que aconteceu em Montreal, onde o Max Verstappen teve um ritmo um pouquinho melhor do que os carros da McLaren. E isto a Red Bull já considera um grande avanço e uma condição para começar a disputar de verdade o campeonato contra os pilotos McLaren. Mas e aí, você também acha que a McLaren vai ter vantagem na Áustria? Comenta aí. Hülkenberg volta a falar que a atualização que a Sauber colocou no GP da Espanha transformou o carro para muito melhor. Isso já virou notícia e todos nós já sabemos. Porém, como já informei vocês no vídeo da análise imersiva do Bortoleto, na entrevista oficial da própria equipe, o carro é bom em ritmo de corrida, mas não em qualificação. E hoje em dia, uma qualificação, você largar um pouco na frente dos seus principais concorrentes, é muito importante. Característica essa que prejudicou demais a corrida do Bortoleto lá no Canadá. Diante disso, a Sauber está planejando uma atualização já para o GP da Áustria para tentar deixar o carro melhor para a qualificação. A equipe ainda estuda essa atualização, então na sexta-feira eu vou ficar de olho. Assim que sair o documento oficial das equipes que elas emitem para a FIA, vamos analisar para vocês. Atenção, embora muita imprensa não verificada espalhe notícias que a Ferrari está com crise, lembrando que a Ferrari está bem colocada no campeonato de construtores, finalmente a Ferrari, através do chefe dela, veio a público admitir que deixou a desejar, mas não pelo fato que o desempenho não está muito bom, e sim que a Ferrari tinha muita expectativa altíssima e essa expectativa ela não conseguiu entregar para os pilotos, ou seja, a equipe desenvolver um carro bom para seus pilotos pontuarem mais. Pois o próprio chefe da Ferrari disse que o objetivo inicial, é claro, era lutar pelo campeonato. O objetivo era lutar pelo campeonato. Após o domínio da McLaren e as escorregadas que a Ferrari deu,
parece que não é mais possível. Mas ele enfatiza que a equipe está melhorando desde o início da temporada. Confessa que a McLaren está um passo à frente e que a Ferrari não fez um bom trabalho, porque deixou a desejar em algumas corridas. Mas ele ressalta que, nesse período, a Ferrari se recuperou muito bem, encontrou seu caminho, pois lá no GP da China a Ferrari estava a 60 pontos atrás da Red Bull e da Mercedes, e depois de algumas corridas a Ferrari chegou a ultrapassá-las, ficando em segundo colocado no campeonato. Recuperar 60 pontos foi muito bom. Então é pé no chão para continuar esse trabalho de recuperação. E comparando com o ano passado, a Ferrari neste ano está melhor nas estratégias, pit stop e até mesmo na confiabilidade. Isso é o que ele está dizendo, tá, pessoal? E principalmente comparando com 2022, onde começou esse regulamento, este ano a Ferrari está muito melhor. E agora, olha só, ele finaliza dizendo que a Ferrari continua se esforçando, só que às vezes eles têm um pouco de dificuldade. Agora, sobre o que ele disse, que este ano está melhor que o ano passado e o ano retrasado, será mesmo? Vocês sabem que aqui eu não apenas leio notícias para vocês, e sim uma análise das notícias relevantes. Então vamos lá. Em 2022, após a 9ª etapa do campeonato, a 9ª etapa este ano foi o GP da Espanha, tá? Então, em 2022, após a 9ª etapa, a Ferrari era a segunda colocada no campeonato, com pouco mais de 80 pontos atrás da líder Red Bull. E o Leclerc era o terceiro colocado no campeonato. Em 2023, após a 9ª etapa, a Ferrari era a quarta colocada no campeonato, com 122 pontos apenas, contra 320 da Red Bull. Estava bem atrás da Aston Martin, da Mercedes, e o melhor piloto Ferrari era o Sainz, apenas na 5ª colocação. Em 2024, ano passado, após a 9ª etapa, a Ferrari era a segunda colocada no campeonato com 252 pontos, bem à frente da McLaren, que no ano passado a McLaren começou a sua evolução, e 50 pontos atrás da Red Bull, que ainda dominava. A Ferrari só foi conseguir alcançar a Red Bull no finalzinho do ano passado, foi bem legal a disputa, hein? E o melhor piloto Ferrari era o Leclerc, em segundo colocado, ainda assim um pouco distante do Verstappen. Nossa, galera, olha que interessante pensar que em 2024 quem ganhou o campeonato de construtores foi a McLaren e após a 9ª etapa ela estava quase 100 pontos atrás da Red Bull. Que recuperação, o como essa equipe evoluiu, hein? Sensacional. E agora, em 2025, após a 9ª etapa, a Ferrari é a segunda colocada no campeonato com 165 pontos, mas 200 pontos atrás da McLaren. E o melhor piloto Ferrari na colocação é o Leclerc, o 5º colocado, com 94 pontos. Vamos comparar lado a lado? 2025, Leclerc em 5º com 94. 2024, Leclerc em segundo com 138 pontos. 2023 era o Sainz em 5º apenas com 68 pontos. Ou seja, a respeito dos pilotos, 23 está mais parecido com 2024. Piloto Ferrari em 5º colocado. Aqui é 2023, o Sainz em 5º com 68 pontos e aqui é 2025, o Leclerc em 5º com 94 pontos. Então 2023 foi o pior ano da Ferrari, realmente começaram muito mal. 2024 foi o melhor ano da Ferrari, por pouco não ganham os construtores inclusive, e Leclerc na 9ª etapa já estava em segundo colocado, muito próximo do Verstappen, e aí chegou 2025, a Ferrari, embora esteja disputando com Mercedes e Red Bull, até um pouco melhor que eles, está muito atrás da McLaren. Então o argumento do chefe da Ferrari dizendo que está melhor que o ano passado não é muito válido não. E aqui na telemetria nós verificamos até as palavras do próprio chefe da equipe. Confia na gente que aqui vocês nunca serão enrolados. Agora uma outra observação técnica, pessoal. Vocês viram? 2023 foi o ano que a Red Bull bateu os maiores recordes junto com o Max Verstappen. E após a 9ª etapa, a Red Bull tinha 321 pontos. É um absurdo, muito na frente da segunda colocada, que era a Mercedes. Agora, 2025... a McLaren, após a 9ª etapa, já soma 362 pontos. Isso aqui é um domínio avassalador. Em 2022, eu lembro que muitas pessoas reclamavam que estava chato Fórmula 1 porque a Red Bull estava dominando. Mas esse ano, a McLaren está fazendo muito mais. Por causa da famosa consistência. Em 2023... o Verstappen era o líder com 195 pontos. Este ano, o líder é o Piastri com 186 pontos. Olha que interessante. E o segundo colocado é o Norris com 176. Mas lá em 2023, o Pérez tinha apenas 126 pontos. Ou seja, mesmo com o carro dominante, o Pérez não conseguia pontuar tanto quanto a dupla da McLaren está pontuando este ano. Então, de fato, isso mostra que a dupla da McLaren é muito boa, realmente uma das melhores da história da Fórmula 1 moderna. E também evidencia o quanto o Verstappen consegue aproveitar o desempenho do seu carro, ou basicamente carregar a equipe nas costas. Bem interessante isso, né? E é claro que essas análises vocês só encontram aqui no canal, né, meus amigos? Queria postar esse vídeo antes do almoço, mas não vai dar tempo. É muita coisa pra falar e eu acabo me empolgando aqui nos números.
Chefe da Mercedes faz um comentário sobre a fase ou a dificuldade que o Hamilton está tendo na Ferrari. E isso é muito interessante, pois eu já vi muitos de vocês argumentarem o mesmo que o Toto Wolff argumentou. Vejamos. Eu vou resumir aqui para vocês uns pontos mais interessantes. Toto Wolff trabalhou com o Hamilton por mais de 12 anos. E ele disse que Hamilton não desaprendeu a pilotar. Agora atenção, em 2021, Hamilton era ótimo, um dos melhores. Depois, os regulamentos mudaram e ficou um pouco mais difícil, mas ele ainda estava se apresentando em um nível muito alto. Atenção, o regulamento mudou e ficou difícil para o Hamilton. E também fala, ter mudado de equipe não faz ele perder as habilidades. É só um período de adaptação, carro diferente, equipe diferente, e isso todo piloto se adapta. E nessas condições, ele conclui dizendo que o Hamilton só precisa de meia temporada para se adaptar, pois sempre do meio para o final, ele sempre vem muito forte. Palavras do Toto Wolff. Mas o que é interessante aqui é que ele também reconheceu que a mudança de regulamento, muitos de vocês falam isso, é o que acabou dificultando para o Hamilton. Hamilton se acendeu na Fórmula 1 na era híbrida, praticamente. Os carros com muita asa, todo o desempenho dos carros vinham das asas. Aí tudo mudou, passou a ser o assoalho, conceito completamente diferente. Kicks, ondulações, suspensão mais sensível, os pneus também mais sensíveis. Essa mudança está sendo difícil para o Hamilton. Mas em contrapartida, os novatos ou a galera mais jovem está tendo mais facilidade para se adaptar ou para encontrar rendimento na era efeito solo. Olha o que o Kimi Antonelli está fazendo, o Radiar também, mandando muito bem, entre outros. Concorda? Comenta aí. E para finalizar, informação técnica para vocês, a Pirelli informou que no GP da Áustria, os pneus podem sofrer muito com superaquecimento, característica essa que favorece o carro da McLaren, pessoal. Pega a visão. E a Pirelli, preocupada com isso, o que ela vai fazer? Disponibilizar para este ano a mesma gama, o mesmo composto de pneu do ano passado, o que não era o que a Pirelli gostaria de fazer. Ela queria fazer assim como ela fez no Canadá, entre outras várias corridas deste ano, disponibilizar a gama mais macia, introduzindo o composto C6, um novo composto super macio que começou neste ano. Mas a Pirelli, preocupada com o aumento de rendimento dos carros, que está muito exponencial, não vai arriscar colocar um composto mais macio porque os carros estão muito rápidos e podem superaquecer e gerar acidentes. E para vocês terem uma noção, pessoal, na pista de Spielberg, Red Bull Ring, o tempo de volta lá é em torno de 1 minuto e 2, 1 minuto e 5. A pista não é muito longa, a pista não é muito extensa, mas é muito rápida e quente. Não há pneu que aguente. E agora é a sua vez, deixa o like para fortalecer, hypa esse vídeo pelo celular, inscreva-se no canal e compartilha para os amigos, pois aqui a cobertura é dinâmica e interativa, fatos e notícias relevantes para você todos os dias.